Jovens, vamos para o nosso segundo bloco, segundo momento de aula. Faltou o último efeito. Efeito expansivo subjetivo. O que é efeito expansivo subjetivo? Para a gente entender esse efeito expansivo subjetivo, nós temos que pensar em uma regra que é muito comum quando nós pensamos em recursos, né? Em regra, jovens, a interposição de um recurso só produz efeito para o recorrente. Então, quando o autor recorre, isso só produz efeitos para o autor. Se o réu recorre, isso só produz efeitos para o réu. Isso se chama princípio da personalidade do recurso. Então, um recurso, em regra, só produz efeitos para o sujeito que recorre, que a gente vai chamar de recorrente. Mas nós temos, em alguns casos, em que existe um efeito expansivo, onde outras pessoas poderão sofrer as consequências do recurso, poderão sofrer os efeitos do recurso. E eu coloco aqui para você alguns exemplos. Então, coloquei aqui, há casos em que o recurso interposto por uma parte produz efeito em relação à outra. Então, vamos imaginar um processo que a gente tenha lá 3 autores. Se um autor recorre, dependendo da maneira como ele recorre, isso pode beneficiar os outros 2. Isso é efeito expansivo subjetivo. É a possibilidade de um recurso interposto por outra pessoa me beneficiar. Então, é o indivíduo que não recorreu sendo beneficiado por um recurso interposto por alguém. Tá? Isso é efeito expansivo subjetivo. Quando vocês estudaram lá, não sei se foi em teoria geral do processo, ou se foi em processo 1, enfim, a intervenção de terceiros, nós temos lá assistência, denunciação da lide, chamamento, enfim. O assistente, ele pode recorrer. Se o assistente recorre, isso beneficia o assistido, a parte que ele está ajudando. O recurso que é interposto por um litisconsorte aproveita todos os demais. O que é litisconsorte? É quando eu tenho mais de um autor ou mais de um réu. Se um só recorre, isso beneficia todos os demais. Isso é efeito expansivo subjetivo. Tá? O recurso interposto por alguém beneficiando quem não recorreu. Beleza? Produção de efeitos para quem não praticou ali nenhum ato. Isso é efeito expansivo subjetivo, que é o último efeito que a gente acaba analisando. Tá bom? Então, retomando aqui de uma maneira bastante simples, né, quando a gente pensa em efeitos recursais, nós temos primeiro efeito do recurso, prolongamento temporal da lide. Né? Naturalmente, o processo vai demorar mais. Segundo efeito da interposição de recurso, efeito suspensivo. Quando houver efeito suspensivo, são suspensos os atos expropriatórios. Então, se o juiz determinou que o réu entregasse um carro para o autor e o recurso do réu foi recebido com efeito suspensivo, ele não vai precisar entregar o carro agora. Ele vai suspender essa entrega do carro até o julgamento do recurso. Isso é um efeito suspensivo, né? Suspende o cumprimento da decisão atacada. Efeito devolutivo é esse efeito que faz com que outra pessoa julgue novamente, reanalise aquele processo, profira ali um julgamento e devolva o processo para o tribunal, para o juízo de origem. Isso é efeito devolutivo. Depois disso, efeito translativo. Efeito translativo é aquele que permite ao julgador analisar questões não apresentadas, matérias de ordem pública. Os recursos, assim como nos processos, o julgador ele tem que se limitar àquilo que foi trazido até ele. Lembra que ele é autoridade inerte. Então, se não foi apresentado ali uma alegação, não cabe ao julgador se manifestar a respeito disso. Sendo assim, né, em alguns casos, é possível que o tribunal, ao julgar um recurso, reconheça situações que não foram suscitadas, que não foram questionadas, apresentadas, desde que sejam matéria de ordem pública, como prescrição, como decadência, como uma nulidade no processo.
nulidade de citação, enfim. Essas coisas podem ser reconhecidas de ofício por meio da aplicação do efeito translativo. Outros recursos que nós vimos, efeito regressivo, que é o efeito de retratação, em alguns casos previstos expressamente pela lei. O juiz pode se retratar, ele pode voltar atrás, desdizer aquilo que ele decidiu, diante do recurso interposto. E aí o recurso perde o objeto, nem vai para o tribunal. Temos também o efeito substitutivo, que é a decisão proferida pelo tribunal substitui a decisão atacada, a decisão do juízo de origem, do juízo aquó. Vimos que isso não acontece sempre. Para ocorrer efeito substitutivo, essa decisão precisa modificar, né, a decisão atacada. Então, eu tenho que ter ali uma reforma ou, no máximo, uma invalidação com determinação de que o juiz profira uma nova decisão. E aí essa nova decisão terá efeito substitutivo. Mas a própria palavra deixa isso muito claro. Efeito substitutivo é esse efeito de substituição. E, por fim, o efeito expansivo subjetivo, que rompe com a lógica de que o recurso aproveita só aquele que recorreu. Pelo efeito expansivo subjetivo, eu tenho quem não recorreu sendo beneficiado por um recurso de outra pessoa. Então, atinge aquele que não recorreu, que não esperneou, que não abriu a boca para reclamar. Tá bom? Senhor, pessoal, diga, André. O senhor, anteriormente, salvo engano, o senhor falou que pelo recurso, quem fez o recurso ele não pode ser prejudicado, certo? Informar-se impédios, isso. Isso. E, por exemplo, esse terceiro que recorreu, o recurso dele pode afetar um outro, né, o outro autor, por exemplo. Né? Ele pode ser prejudicado? Não, essa afetação é sempre no sentido benéfico. Ah, tá. Então, se esse recorrente vencer, esse seu êxito pode gerar êxito para o outro, que não recorreu. Agora, em prejuízo, não, porque daí eu vou aplicar para esse terceiro que vai ser afetado pelo recurso a mesma regra da reformatio impédios, da proibição da reformatio impédios. Entendi. Entendeu? Beleza. Bom, essa página aqui, 16, isso aqui vocês vão ignorar. Isso eu acabo trabalhando mais com turma de pós, que é uma análise comparativa que acaba tendo muita gente que estudou lá na época do CPC anterior. Isso para vocês é só algumas informações extras sobre coisas que existiam no código anterior e que não existem mais. Se você quiser ler, fica à vontade. Se quiser depois me perguntar, não tem nenhum problema. Mas a gente consegue pular isso sem qualquer prejuízo. E aqui a gente chega na última parte do nosso conteúdo para avaliação. Eu vou seguir de acordo só com o que está previsto aqui, porque isso relativamente bastante simples. Depois você tem que ler essas páginas, né? Faz parte do seu estudo, porque eu acabo aprofundando. Você vai estudar, então, aqui até a página 25, nem dá a página 25 inteira, sabendo que você vai pular entre a 16 e a 21, né? Então, aí não tem tanta coisa assim para estudar. E também o primeiro material você precisa estudar para a nossa avaliação. 10 questões objetivas, tá? Vamos lá. O que a gente tem que ter em mente para interpor um recurso ou para preparar um recurso civil? E que é importante nós nos preocuparmos quando vamos montar um recurso. E aqui nós ainda estamos falando da regra geral. Seja ele qual for, seja esse recurso, qualquer recurso, tá? E aí a gente está falando dos requisitos de admissibilidade. Requisitos de admissibilidade é o que eu preciso ter para que o meu recurso seja aceito, né? Seja pelo menos recebido. Eu posso até não conseguir modificar a decisão. Isso aí vai depender de questões jurídicas mesmo. Mas pelo menos ser recebido, para ele pelo menos chegar no tribunal, né, e ser lido por alguém, ele precisa preencher os chamados requisitos de admissibilidade para ele ser aceito. Aqui, jovem, esses requisitos que a gente vai conversar agora é mais ou menos como se fossem os requisitos da petição inicial.
Sabe lá o artigo 319? Em que primeiro o juiz olha para ver se a petição inicial está ok. Se está ok, aí ela continua, senão ela é barrada ali. É a mesma lógica aqui. Quando o recurso chega para o julgador, o primeiro olhar feito sobre ele é se existe requisitos de admissibilidade, se eles foram cumpridos, se as regrinhas foram observadas. Porque se não foram, ele já é retirado de cara, ninguém nem perde tempo lendo ele. Então, é fundamental que nós nos preocupemos com esses requisitos de admissibilidade. Primeiro requisito de admissibilidade que nós temos é o cabimento do recurso. O que é o cabimento do recurso? Isso aqui é muito tranquilo, tá? Por isso que eu vou levar tudo só por essa página, depois você tem o desenvolvimento de cada um desses no texto mesmo que você tem que ler. Cabimento é a verificação da interposição adequada. Como eu comentei, cada recurso tem uma hipótese de utilização. Então, eu preciso escolher o recurso certo. Então, se eu tenho uma sentença, e você já sabe o que é uma sentença, o recurso cabível da sentença é apelação. Simples assim, apelação. Não posso, diante de uma sentença, interpor agravo interno. Não tem sentido, não tem cabimento. Sabe por quê? Cada recurso existe para coisas determinadas. Então, se eu tenho uma sentença e eu não concordo, é apelação. Se eu tenho uma decisão interlocutória e eu não gostei dela, e ela está prevista lá no rol do 1015, é agravo de instrumento. Se eu tenho, o processo chegou no tribunal e o relator, o desembargador relator, proferiu ali uma decisão sozinho, monocraticamente. E eu não concordo com aquela decisão monocrática. Aí é agravo interno. O acórdão do tribunal feriu a Constituição. E aí tem outros requisitos, recurso extraordinário. Então, assim, cada recurso tem uma hipótese bem delimitada de cabimento, de incidência e de utilização. Então, isso é a primeira análise que eu preciso fazer. Escolhi o recurso certo? Se essa é a situação que eu preciso atacar, qual é o recurso que vai me responder a essa necessidade? Fiz uma boa análise, fiz uma boa escolha, uma boa ponderação? É isso que eu tenho que verificar nesse momento. Tá? Se eu escolhi o recurso correto. Essa é o primeiro critério de admissibilidade. Segundo critério de admissibilidade que nós temos é o endereçamento correto. O que é esse endereçamento correto? É o mesmo endereçamento da petição. Para onde o meu recurso vai? Eu tenho recurso que ele é proposto aqui, para o juiz, e o juiz envia para o tribunal. Eu tenho recurso que ele é interposto direto no tribunal. Eu tenho recurso que é interposto perante o presidente do tribunal. Tudo isso está no código. Eu tenho que fazer o endereçamento correto. Não posso errar no endereçamento. Então, exemplo, a apelação ela é interposta no juízo ACO, no juízo que proferiu a decisão. Então, se eu não concordo com a sentença proferida pelo juiz civil de Apucarana, eu vou interpor, apresentar a minha apelação em Apucarana. E o juiz de Apucarana vai enviar o processo para Curitiba. Agora, se é um agravo de instrumento, o agravo é interposto direto no TJ. Eu só informo o juiz daqui, recorri. Mas ele é direto interposto lá no TJ, não é interposto aqui para ser enviado. Então, esse endereçamento eu também preciso acertar. Quando a gente entrar nos recursos um por um, esse material ele acaba sendo grande, porque eu coloquei um monte de modelo de recurso para você. Para que você veja como que é uma peça de cada um desses recursos que a gente vai estudar. Próximo requisito de admissibilidade é a tempestividade. Isso aqui é a lógica básica processual. O processo ele vai acontecendo em prazos, em momentos. A gente tem prazo para praticamente tudo. Qual é o prazo para recorrer? Em regra, o prazo é 15 dias. Todo recurso tem prazo de 15 dias para recorrer, sempre dias úteis. Existe uma exceção, que é embargos de declaração, que é 5 dias. Tá? Então, embargos de declaração, o prazo é de 5 dias. O resto é tudo 15 dias. Perdi o prazo, não recorro mais. É requisito básico de admissibilidade. Se eu perdi o prazo e recorri,
o recurso não será recebido, não será aceito. Ele não passou pela análise da admissibilidade. Isso a gente vai chamar de juízo de admissibilidade. Então, o juízo de admissibilidade, ele vai analisar esses requisitos mínimos para o recurso ser aceito. Próximo requisito de admissibilidade que nós temos é a legitimidade. O que é legitimidade? Aqui é muito simples, quem pode recorrer. A ideia da legitimidade é quem pode recorrer. Se a pessoa chegou no processo e está lá como parte, como autor ou réu, ela pode recorrer. Então, aí é verificação de quem pode recorrer. Então, as partes podem recorrer. Em alguns casos, o Ministério Público pode recorrer. Em alguns casos, os terceiros podem recorrer. Vai depender da situação. É quem pode efetivamente recorrer. Isso é legitimidade. Lembra que legitimidade é quem tem autorização para fazer algo. Interesse para recorrer. Aqui entra aquela pergunta que eu não me lembro se foi a Isabela que fez, se os dois podem recorrer ao mesmo tempo. Depende. Quem tem interesse para recorrer? Aquele que se sente prejudicado. Interessado no recurso é o que se sentiu lesado, o que se sentiu prejudicado e que busca conquistar algo melhor. Esse é o interessado em recorrer. Se a parte fez um pedido e o juiz deu tudo o que ela pediu, ela até é legítima para recorrer, porque ela é parte do processo, mas ela não tem interesse. Por que ela não tem interesse? Porque ela ganhou tudo que ela pediu, não tem sentido ela recorrer. Então, não vai, só tem interesse para recorrer quem não recebeu aquilo que pediu, no todo ou em parte. Certo? Professor, Oi. a análise desse recurso, né? Por exemplo, se as duas partes recorreram da decisão, a análise desse recurso tem alguma ordem? Não, é feito tudo junto. Por exemplo, eu fui... A decisão diz que eu tenho que pagar... a Isabela, por exemplo, pediu 15 mil de indenização da minha parte. A decisão foi que eu tenho que pagar 10 mil para ela. E eu recorri porque eu não queria pagar nada. E ela E ela recorreu recorreu porque queria os 15. Uhum. Aí os dois colocaram recurso ao mesmo tempo, né, dessa mesma decisão. E daí, por exemplo, o juiz acata a parte dela que eu devo pagar os 15 mil. E eu não queria pagar nada. É tranquilo isso. Então, o meu recurso foi negado e o dela foi aceito. Tá, primeiro que isso não vai acontecer perante o juiz, né? Se é uma decisão do juiz em Apucarana que decide que você tem que pagar 10 mil e os dois recorrem, isso é analisado no tribunal dos desembargadores. E aí como que isso vai funcionar? Os dois recursos sobem. Então a gente tem que pensar assim, bom, os dois recorreram, mas os dois não protocolaram o recurso na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Um recurso apareceu primeiro no processo. Então, alguém foi mais rápido ali na hora de protocolar. Isso não prejudica ninguém, só que vai ter um recurso que vai aparecer antes. Então, vamos imaginar que a Isabela foi mais rápido e o recurso dela apareceu primeiro no processo. E logo em seguida apareceu o seu recurso. Você vai ser intimado para responder o recurso dela e ela vai ser intimada para responder o seu recurso. Quando os dois tiverem respondido os recursos reciprocamente, esse processo vai subir para Curitiba, vai ser enviado para Curitiba. Lá em Curitiba, vai ser, então, aquela mesma situação. Chega em Curitiba, é sorteado uma Câmara Cível entre todas as câmaras cíveis existentes. Lá dentro, no Paraná, são 5 desembargadores por Câmara Cível. Um dos 5 será sorteado como relator, que é a pessoa que vai conduzir o julgamento, elaborar o voto e tal. E essa pessoa vai analisar os dois recursos, tanto da Isabela quanto o seu. Quando ele for proferir o voto, ele vai dar um voto só para os dois, dizendo, acolho, dou provimento, né? A gente não fala em procedência de recurso. A procedência na esfera recursal é dar provimento, acolher o recurso. Então,
se ele falar assim, dou provimento ao recurso da Isabela, é porque ele está dizendo, neguei o seu recurso, André, mas ele também vai falar isso. Ele acolheu o recurso da Isabela, subiu para 15 mil. Ou ele pode falar, nego o provimento a ambos os recursos, mantendo a decisão de 10 mil. Mas essa análise, por mais que eu tenha 2 recursos, ela vai ser feita no mesmo momento, pela mesma decisão. É claro que pode acontecer do desembargador dar uma dividida, para não ficar uma zona a decisão, sabe? Então ele coloca recurso da autora, recurso do réu. Ele vai argumentando só por uma questão de organização, mas no final ele vai dar ali uma decisão na parte dispositiva que vai responder aos 2 recursos, dando provimento a um, ao outro ou a nenhum. Entendeu, André? Entendi, professor. Mais alguma coisa? Da minha parte, não. Beleza. Vamos lá, então. Próximo requisito de admissibilidade é a fundamentação. Fundamentação é os argumentos que eu posso utilizar no meu recurso. O que eu posso alegar no meu recurso? Pessoal, quando nós falamos de fundamentação, nós temos recursos de fundamentação livre e temos recursos de fundamentação vinculada. Recursos de fundamentação livre, eu posso alegar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que foi objeto do processo pode ser alegado em recursos de fundamentação livre. Recursos de fundamentação vinculada, a minha possibilidade de alegação ela é limitada, ela é reduzida. Tá? Essa é a diferença. A maior parte dos recursos que nós temos é de fundamentação vinculada. Eu não posso alegar qualquer coisa. Eu tenho uma limitação nesse recurso que está sendo apresentado, que está sendo interposto. Tá? Só que é importante eu fazer uma ressalva, Jó. Existe uma proibição no âmbito recursal, que é a proibição de inovação recursal. O que é proibição de inovação recursal? A parte que não trouxe algum argumento, algum elemento ao longo do processo, não pode querer inovar no recurso. Então, o recurso, ele sempre tem que trabalhar com argumentos que já foram utilizados no processo. Tá? Com pedidos que já foram feitos no processo. Eu não posso, na hora de recorrer, apresentar um pedido novo que eu nunca fiz. Tá? Não é o momento. Isso acaba sendo uma consequência, lembra quando a gente falou de modificação do pedido e da causa de pedir, lá nas primeiras aulas? Depois do saneamento, eu não posso mais modificar nem pedido, nem causa de pedir, muito menos no recurso. Então, o recurso ele tem que ter por argumento coisas que são argumentos do próprio processo. Não posso querer trazer um pedido novo agora. Isso é a proibição da inovação recursal. Mas e essa questão de fundamentação livre e fundamentação vinculada? Exemplo, se eu pego a apelação ela tem fundamentação livre. Por quê? Porque na apelação eu posso alegar qualquer coisa que foi questionada ou apresentada no processo. Eu posso discutir na apelação tudo o que foi colocado no processo, tudo o que o processo discutiu, tudo o que o juiz entendeu e interpretou. A apelação tem fundamentação livre por isso, porque tudo aquilo que está no processo pode ser objeto da apelação. Então, é um recurso de fundamentação livre. Agora, um recurso de fundamentação vinculada. Embargos de declaração. Embargos de declaração. Por que embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada? Porque só cabe embargos de declaração diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então, se o juiz foi omisso, ele foi meio obscuro, meio confuso,
ele se contradiz. Uma hora ele fala tem direito à indenização, no parágrafo seguinte ele fala não tem direito à indenização, não está estranho esse negócio. Ou tem um erro material. Quando que acontece muito erro material? Ele escreve lá, condeno o réu a pagar R$5.000. Ele escreve 5.000 em numeral, e aí entre parênteses ele escreve R$10.000. E aí é 5 ou é 10? Você precisa corrigir. Existe um erro material aí. Eu resolvo esses problemas por embargo de declaração. Fundamentação vinculada. Eu só posso alegar nos embargos de declaração essas 4 coisas. Mas eu não concordei com a sentença, o juiz deu pouco. Você não pode usar embargo de declaração. Não é para discutir se você concorda ou não com a decisão. É só para omissão, contradição, obscuridade. Recurso extraordinário, fundamentação vinculada, é só para questão constitucional. Não está lá para reanalisar a prova, para discutir certo e errado, a questão não é essa. Então, fundamentação livre é quando eu posso argumentar qualquer coisa que está no processo. Fundamentação vinculada é quando a própria lei delimita, limita aquilo que eu posso falar e aquilo que eu não posso falar. Tá bom? Estrutura textual. Qualquer recurso possui uma estrutura textual mínima, né? Se você pegar os nossos modelos, os modelos que estão disponibilizados para você ao lado de cada recurso, nas páginas adiante, você vê que tem uma estrutura. Então, tem endereçamento, qualificação. Então, isso é estrutura textual. Eu não posso fazer um recurso de qualquer jeito. Então, tem uma receita para eu montar recurso. Então, vai ter endereçamento, qualificação, fato, fundamento jurídico, pedido, requerimento. Simples assim. Então, existe uma estrutura que eu preciso observar para montar um recurso, não é fazer de qualquer jeito. Peças necessárias. Nós temos alguns recursos que exigem a apresentação de algumas peças. Por quê? Se você pegar, a gente vai falar tudo isso quando a gente for estudar recurso por recurso, tá? Isso aqui é só uma parte introdutória. Se a gente pega uma apelação, o processo sobe inteiro para Curitiba. Então, eu não tenho peça nenhuma para apresentar, eu só apresento a peça de razão de recurso, né? Só apresento a petição do recurso e está tudo certo. Agora, no agravo de instrumento, o processo fica aqui e o agravo fica em Curitiba. Então, eu tenho um processo aqui e o recurso lá, separados. Então, no agravo, quando a gente interpõe agravo, a lei fala que, junto com a peça de agravo, eu tenho que tirar cópia de algumas partes do processo. Essas são as peças necessárias. Quando o recurso ele é desconectado do processo, no sentido de não fazer o processo ir junto com ele, sabe? O recurso ele é interposto meio que sozinho, ele vai exigir algumas peças. Até para que os julgadores lá entendam o que aconteceu com o processo. Na dúvida, o que a gente faz? Imprime o processo inteiro e manda. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Isso aqui de praxe costuma ser feito. Mas claro que a gente tem que saber quais são as peças que são exigidas. Mas nós teremos alguns recursos que vão te exigir algumas cópias de algumas partes do processo. Isso são as peças necessárias. E o último requisito de admissibilidade que nós temos é a guia de custas. A gente vai chamar de preparo. Como eu comentei, se a pessoa não for beneficiária da justiça gratuita, você tem que pagar para recorrer. Existe custo a recursar. E essas custas precisam ser pagas. Você vai emitir uma guia e vai apresentar, interpor o teu recurso, e junto com o recurso você tem que apresentar a guia de custas pagas. Você pagou as custas recursais. Agora, se você for beneficiado com a justiça gratuita, você não vai precisar fazer isso, é claro. Tá? Lembra que a gente tem aquela sanabilidade dos vícios, que se eu paguei a menos, vai me ser dado 5 dias para eu corrigir isso, complementar. Beleza? Essas questões da admissibilidade recursal. Pessoal, o nosso conteúdo termina aqui, referente ao primeiro bimestre. Fico à disposição para tirar dúvidas. Façam perguntas. Agora é o momento de vocês fazerem perguntas. Sempre foi o momento de vocês fazerem perguntas. Eu nunca impedi pergunta, né? Mas me perguntem. Onde ficou dúvida?
Querem que eu relembre, retome alguma coisa? Tá tudo ok? Moacir, tudo certo? Tudo certo, professor. Muito bem. Então agora é só destruir tudo semana que vem. Beleza? Deem uma olhada, leiam o material, qualquer coisa me chama no WhatsApp para perguntar, para tirar a dúvida, tá? E a gente vai conversando. No mais, boa prova para todo mundo semana que vem. Qualquer coisa eu estou à disposição. Vamos encerrar por aqui, então. Bom resto de semana para todo mundo. Excelente final de semana. Se cuidem, aproveitem, descansem e estudem. Até mais. Fiquem com Deus. Qualquer coisa chama. Tchau, gente. Falou.